Daí, pessoal, mais uma resolução. Sabendo que x é maior do que π sobre 4 e menor ou igual a 5π sobre 6, e que m é igual a 2 que multiplica seno de x máximo menos o cosseno de x mínimo, pode-se afirmar que o valor de m corresponde a... Bom, então, primeiro eu vou focar nesta condicionante, nessa afirmação que estabelece o intervalo de validade para o x. Diz que o x tem que ser maior que π sobre 4 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 5π sobre 6. Então, eu vou reescrever isso aqui. Ó. O x ele é maior do que π sobre 4 e, ao mesmo tempo, menor ou até igual a 5π sobre o 6. O que eu aconselho nesse intervalo? Que se transforme isso para graus, para deixar de maneira mais intuitiva. Sempre que tu mede um arco em graus, se torna mais intuitivo no momento que tu enxerga no ciclo trigonométrico. Então, vou fazer isso, sabendo que o π aqui vale, o π radiano, né, vale 180 graus. Eu tenho 180 graus dividido por 4, 45 graus. Então, o x ele tem que ser maior do que 45 graus. Não pode ser igual, tem que ser maior que 45 graus. E, ao mesmo tempo, menor ou igual a... Lembra que esse π aqui, da mesma forma, π radiano vale 180 graus. 180 aqui eu posso fazer uma divisão, 180 graus por 6 aqui vai dar 30 graus. E aí eu tenho 5 vezes 30, vou fazer mais devagar isso. Ó. 5 vezes o π sobre 6. Esse π é 180. 5, opa, deixa eu mudar de cor aqui. 5 vezes 180 graus, divide pelo 6. 180 graus divide por 6 dá 30 graus. E aí 5 vezes 30 graus, 150 graus. Então, esse é o formato de transformação que eu vou estabelecer. Então, fiquei com aqui 5 vezes 30, 150. Então, nota que os valores, o valor da expressão m vai ser calculada a partir do x que varia nesse intervalo. Então, tem que focar nesta parte do ciclo trigonométrico, que vai desde 45 graus até 150 graus. Eu acho bem interessante que se faça o desenho do ciclo trigonométrico. Então, eu vou fazer aqui uma resolução com uma parte geométrica. Vou fazer aqui a representação, o desenho do ciclo trigonométrico. Aqui. Vou colocar isso em preto, vou colocar as linhas aqui, o eixo horizontal, mais para baixo um pouquinho, e o eixo vertical. Eu consigo enxergar de forma bem clara aí os 4 quadrantes. E aí eu vou colocar de uma forma intuitiva o 45 graus e o 150 graus. Então, vou posicionar isso. Então, isso vai ser uma informação aqui meio a olho. Ó. Vou colocar aqui 45 graus, fica bem no meio do primeiro quadrante, né? Entre 0 e 90. Então, aqui eu tenho o 45 graus. Nota que esse 45 graus aqui, ele é um intervalo aberto, ele é uma parte aberta, o 45 graus não entra como valor para x. E esse valor de x, ele varia até 150 graus. Então, 150 graus mais ou menos por aqui. E aí eu estou partindo do princípio que esse arco aqui valha mais ou menos 30 graus, já que eu sei que aqui eu tenho meia volta 180. Então, aqui, intuitivamente, 150 graus. Então, esse aí é o intervalo válido para o x. Vou até destacar para ti aqui.
O intervalo de x, ele vai desde aqui, do 45 aberto, até o 150 fechado. Vou colocar em outra cor. E vou posicionar aqui. Deixa eu ficar legal aqui. Então aí eu tenho a variação, o intervalo válido para o valor do x. Vai do 45 graus até os 150 graus. Lembrando, mais uma vez, que aqui no 45 graus ele é aberto, mas no 150 aqui ele é fechado, ele participa. Bom, e agora então eu vou para a expressão. M é igual a 2 vezes o valor do seno máximo do x, o maior valor de seno para o x, e isso menos o cosseno mínimo do x. Bom, o seno máximo do x fica fácil de eu enxergar, porque nesse intervalo aqui, o maior valor que o seno atinge é todo o eixo vertical. É o valor próprio máximo do seno como um todo, né? É o valor de seno, o raio do ciclo trigonométrico, igual a 1, porque se o x ele pode ser qualquer um valor desse intervalo, desse arco azul, quando eu chego aqui no 90 graus, ou no π sobre 2 radianos, nesse ponto eu tenho seno igual a 1, que é o seno máximo. Então eu já consigo perceber aqui que o valor de m aqui é igual a 2 vezes o valor do seno máximo é 1. Aí menos. Agora o cosseno do x, o valor mínimo para cosseno. Bom, o valor mínimo para cosseno, como um todo, é menos 1, que seria tudo isso, se eu tivesse o arco 180 graus. Se em vez do 150 aqui, fosse 180 graus, ou seja, se fosse π radianos. Aí eu teria o valor mínimo de cosseno menos 1, que é o valor mínimo de cosseno como um todo, né? Considerando qualquer arco x. Considerando qualquer arco x, o valor mínimo de cosseno é menos 1. Mas como ele me limita o x, dizendo que ele varia até 150 graus, ou 5π sobre 6 radianos, então nota que o valor mínimo do cosseno vai ser propriamente o valor do cosseno de 150. Porque o cosseno de 150 ó, vai me dar tudo isso aqui. Ó. É o maior valor negativo que eu consigo de projeção até o arco 150. Porque os arcos anteriores aos 150, por exemplo, 140, 130, 120, eles estarão se projetando numa parte menos negativa. Então, numa parte que não é tão menor assim, não é um valor tão mínimo assim. Então, o valor mínimo que atinge, ou seja, o valor mais negativo que o cosseno atinge, é quando eu uso o arco de 150 graus. E como está fechado no 150 graus, tem o sinal de igual, eu consigo usar o próprio 150 graus. Então, o cosseno de x mínimo, cosseno mínimo de x, vai ser o cosseno de 150 graus. Ok, que é negativo. Né? Já estão vendo até pela posição aqui que vai dar um cosseno negativo. Então é menos alguém, menos cosseno de um arco lá no primeiro quadrante. Então vou ter que fazer a redução ao primeiro quadrante. Vou usar a regra prática, redução ao primeiro quadrante. Eu uso a linha horizontal, 180 e 360, e observo onde ele está mais próximo, 150, mais próximo do 180 ou mais próximo do 360? Está mais próximo do 180. E a diferença entre eles, entre 150 e 180, é 30 graus. Logo, no primeiro quadrante, esse 150 ele vale 30. Ou ele se corresponde a 30 graus. Então, isso é menos cosseno de 30 graus. Isso é menos cosseno de 30 graus,
é raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Tem que lembrar lá dos arcos notáveis, da tabelinha de arcos notáveis. E aí eu venho para cá e substituo menos, aqui menos, raiz de 3 sobre 2. Boto um parentezinho aqui. E aí eu tenho que o m é igual 2 vezes 1, 2, menos com menos dá mais, raiz quadrada de 3 sobre 2. Vou juntar isso numa expressão única com o mesmo denominador aqui, invisível 1. 2 divide por 1, 2 vezes 2, 4, mais 2 divide por 2, 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Então, o valor do m, 4 mais raiz quadrada de 3 sobre o 2, alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Fico agradecido pela tua visita ao canal e até a próxima.